Salve telanautas, olha o Heitor Teixeira trazendo o seu review, ligeiramente atrasado, do 7º episódio de Halo. Tivemos uma pegada diferente, onde o foco da narrativa mudou completamente, pra gente poder acompanhar a história de Madrigal, da Quan e do Soren. Rolou um Mad Max Feelings, e dá até pra encaixar outras referências. Eu achei um bom episódio, apesar de ter outro ritmo e eu estar curioso pra saber o que tá acontecendo lá com o John 117 e o seu time prata. E antes dos spoilers, quero só dizer que mesmo não parecendo, em primeira análise, as coisas mostradas aqui já tem muito a ver com a mitologia de Halo e vai servir para dar mais profundidade ao que a temporada tá contando. Eu gosto do Soren e não totalmente antipatizo com a Quan. É legal ver que estão trabalhando na personagem dela, para que ela não fique ali de peso morto o tempo todo, mas isso é algo que exige alguma paciência. Meus queridos, que tal dar aquela força aqui pro canal? Deixem seus likes, inscrevam-se e ativem as notificações, assim vocês recebem avisos dos meus lançamentos antes de todo mundo. Pulando pros spoilers então, vamos lá, é hora de mergulhar nessa aventura. Voltamos então para Madrigal há 2 anos atrás. Vemos um pouco dos colonos vivendo a vida naquela época, os líderes da resistência e como ela é formada por múltiplas etnias. Temos inclusive a Quan, ligeiramente mais jovem, sendo desagradavelmente espertinha, com ela sendo babaca, arrogante, sem noção, em uma conversa que serve para mostrar que ela já tem a mente focada desde essa época na libertação do seu povo, mas que ainda não tem exatamente todas as ferramentas de um líder. O pai percebe o que ela tá fazendo e intervém, eles acabam discutindo. Ela sai fora e tem um aspecto político nessa situação, camadas de significado. Não é apenas uma luta por libertação, é uma luta de classes. Mesmo se eles vencerem, pobres continuariam sendo pobres, e nada nesse ciclo teria um impacto real na vida dessas pessoas na ótica dela. Damos um salto no tempo e estamos de volta ao momento atual. Ela se libertou da motinha a qual estava acorrentada, desacordou o Soren e roubou o seu veículo. Lembrando a vocês do que eu havia dito, eu ainda não tenho um conhecimento extenso da história dos games, mas faço as minhas pesquisas. A Quan tá aí para representar um rosto com o qual a audiência possa se relacionar, dos rebeldes das colônias. Assunto esse que na série ainda não se tornou proeminente, mas vale citar que a guerra era justamente com essas colônias rebeldes antes do surgimento dos Covenant, e os Spartans foram criados para enfrentar eles, muito antes de ter ETs malvados na equação. Se vai ser assim exatamente na série, ainda não sei. E então lá vem a baixíssima visibilidade no meio da tempestade de areia. Como eu falei, aquele baita clima Mad Max. Tome um saco na cabeça e pulamos para as cidades dos asteroides e dos piratas. Na festinha, Soren conta umas vantagens para ficar bonito na foto. Chega um povo falando estrangeiro, o esquilo, suposto sócio. O cara não tá confortável com o tal evento social. O Soren manda bem com essa coisa de falar em público, tem um discurso magnético e é carismático. Ele fala e a galera escuta. Ele é até romântico, falando da esposa e do filho, tudo muito fofinho. Mas o tal sócio, incomodado e já meio aditivado, quer saber o que aconteceu. Você foi lá, passou por tudo isso e voltou de mãos vazias? Conta pra nós. O papo vai ficando mais pesadinho, o tom vai esquentando. Essa vida que o Soren leva é complicada e tem uma rede de detalhes, regras, favores, obrigações, pendências e todas aquelas coisas presentes nas atividades do submundo. Mas ele curte ter alguma autonomia e mesmo tendo se afastado da UNSC antes de se tornar um full Spartan, ainda é um guerreiro muito acima da média. Não vai querer ficar dando respostas das suas ações e escolhas à torta e à direito. Então dessa vez bastou um olhar só para deixar isso claro. Voltamos lá para acompanhar o que há com a Quan. Ela tá em um tipo de tribo cheio de mulheres, com uma pegada de guerreiras e de uns penteados super fashion. É a galera da Desiderata, a mulher que o pai da Quan foi ver no deserto. Então, estão ligados ao mistério com o qual ele teve contato. A Quan tem uma atitude ríspida e sem educação que não ajuda muito, mas esse é exatamente o problema. Essa coisa aparentemente vem passando por gerações na família dela e mesmo ela sendo a última que sobrou, ainda não tá pronta. É muito ódio no coraçãozinho e a mesma coisa que tá lhe servindo como combustível impede ela de ter condições para realizar a tarefa em questão, que ela ainda nem sabe qual é. É hora de ver o que temos vindo ali do Vinsher, cruzando o deserto no seu belo carrão. O discursinho dele tem um tom meio dramático, meio lúgubre, meio gótico, meio emo. Mas dá pra resumir com uma frase do Dante: é melhor reinar no inferno, cujo complemento seria do que servir no céu. O cara acha esse lugar um saco, um lixo, uma grande bola
bola de estrume, mas aí ele é um bam, então tá valendo. Nesse momento já é sabido que a Quan tá no planeta e que o Soren partiu sozinho. O motorista tem a arrogância de que se a patota deles não achou as mulheres dos cabelos brancos, as tais bruxas do deserto, a Quan não iria conseguir também. Só que o Vinsher sabe que essas mulheres podem mudar o equilíbrio do poder e não quer deixar nada por conta da sorte. De volta à cidade espacial dos piratas, a gente acompanha o Esquilo. Ele vai pegar o trenzinho teleférico com cara de torradeira e olha quem chega, o simpático do Soren. No papo fica aquela coisa dúbia. Quanto daquilo que é dito pelo careca é sincero e quanto daquilo é intimidador? Bom, eu acho que 100% de ambas as coisas. O cara não queria fazer uma missão pra lucrar? Então, conta mais, meu chegado. O Esquilo diz o que sabe, e a carga é de motores de Sleep Space. Cachim! Então, ao invés de chegar punindo o cara pelo desacato anterior, o Soren resolve ir aos negócios. Eu não apostaria que o cara volte do tal job intacto. Vamos ver. A gente começa então a ouvir a história contada pela bruxona do deserto. Ela fala de tempos difíceis vividos pelos primeiros pioneiros. Esses planetas são terraformados ou adaptados para a vida humana, e isso não é um processo que aconteça de uma hora para outra. Então há de se esperar que no começo fosse escasso em termos de água e comida. Um dos antepassados da Quan, na busca por água, cavando um poço fundo, acabou encontrando o deutério que hoje é o principal produto do planeta. Mas encontrou algo além disso. Um ser, um visitante de outra época, que lhe explicou o seu propósito e a sua responsabilidade. Olha o roteiro se amarrando com o folclore do game aí. Não quer conhecer a verdade, minha filha? Então bebe esse ziriguidum aqui, bebe. O que é isso? Arruasca? Tá esquisito isso aqui. Mó viagem. E olha só que interessante. A Quan de fato viaja. Ela é jogada lá no primeiro episódio da série, quando tava na nave com o Tiff. Ela não tá entendendo o porquê as coisas estão se repetindo, mas pra falar a verdade, não é bem isso. As coisas não estão de fato sendo as mesmas que foram antes do jeito que foram antes. Ele tá meio caladão, ela chama e ele não responde. Olhando em volta, ela nota que eles estão na tribo das bruxinhas. Não faz muito sentido, ou ao menos não ainda. E sabe o que faz ainda menos sentido? O doidinho vindo sorridente na direção dela, animadão, briga. Ué, ela não foi grosseira com as moças quando chegou, dizendo que batia em todo mundo se precisasse? Então quebra aí o Master Chief, minha filha. Pra ser justo, pega aí uma corrente. É uma bela lição de humildade. Você acha que esse ódio aí no seu coração é útil? Então vamos ver. Pois é, ela dá lá os golpes dela, mas ele nem se abala. E com um soco, a brincadeira tem que recomeçar. Tó, pega uma faca e tenta não morrer tão rápido dessa vez. Lembrando que o que tá rolando aqui é dentro da cabeça dela, então é uma lição pra mente e não pro corpo. Enquanto ela tentar resolver na porrada, ela vai falhar. De novo, e de novo, e de novo. Entenda, menina, as coisas não são assim do jeito que você tá pensando. Vem, a gente te ajuda. A visão reserva mais coisas pra ela. A pessoa ao lado do poço lhe diz que ela irá mostrar o caminho ao Tiff. Essa pessoa que é, na verdade, a representação da linhagem da família. Uma parada meio Avatar, a lenda de Aang. E como tava bem óbvio, o último a vir na sua direção seria o seu pai, que foi o último a morrer. Ela se sente perdida sem saber o que fazer, mas agora ela encontrou ele. Ele a elogia pela sua força e explica que o poço leva a um portal, que é abastecido pelo combustível presente no planeta, mas que só revelará os seus segredos quando o planeta estiver seguro. Para ser uma boa líder, ela deve focar no objetivo e não nos problemas do entorno. Não deve temer o Vinsher, mas cuidar do quadro geral. Ele então a declara pronta e ela acorda. Ela é uma protetora e deve ir até onde tudo começou. Nave cargueira da UNSC. A patota do Soren chega dominando a tripulação e lá tá o prêmio. Mas eu falei que a coisa não ia ficar barata, não foi? Toma uma no pezinho, só pra ficar esperto. O Soren, afinal, tem uma reputação a manter e nesse mundo em que vive, o papinho amigável e o jeito compreensivo não o levariam muito longe, não é mesmo? Tem essa reafirmação de poder. Então, às vezes ele tem que fazer algumas coisas que ele não necessariamente escolheria. E de volta em casa, como ele explica pra esposa, o medo é um grande motivador, mas a patroa sabe que tem algo a mais na mente dele. A garota Quan, caramba, é um assunto que fica ali, no fundo da mente, pentelhando. A lógica diz que ela não vai se dar bem. E a mulher sabe que a menina ainda tá lá fora vivinha, porque corre a notícia de que o Vinsher triplicou a recompensa por ela.
Pois é, já que tivemos uma folga desses personagens no último episódio, aqui o foco é todo deles. O Vinsher tá empenhado em conseguir pistas e vai fazer umas perguntinhas pra velha Agatha. O papo deles, carregado com ironias, cutucadas e ideologias, não acaba bem pra ela. De buguinho, a Quan volta pro acampamento dela, mas eu não sei se foi bem aí aonde tudo começou. Eu não estranharia se nos próximos episódios a gente visse ela voltando lá pra perto do lugar onde ela primeiro viu os Covenant quando tinha saído com os amigos pra brincar. O acampamento tá sendo monitorado e a assinatura de calor da Quan é percebida lá, então lá vai a patotinha do Vinsher. Ela encontra cartas de família. É o pai falando com o avô sobre o tal poço. O que é pra proteger afinal? Boa pergunta, né? Mas ela nota que não tá sozinha e o jeito é se mover. E quando você acha que vai ser a galera do Vinsher, olha só, é o Soren. Afinal, ela ainda tá devendo. E mesmo com uma recompensa triplicada, ele fez uma promessa pro Jon de manter ela viva. É só papo mole pra ela baixar a guarda? Não sei. Afinal, ele não é assim tão bonzinho. É um personagem que trabalha naquela área cinzenta do espectro moral. Mas a galera do Vinsher chega e eles têm que se juntar, mesmo a contragosto dela. Atrás deles, um pequeno exército bem armado. Pois é, o cara tá levando a sério. O Soren é cabuloso, mas a sua capacidade tem limite e ela conhece o lugar. Então, como o pai dela disse na visão, deixa o Vinsher vir. E é aí que ela planeja um esquema meio esqueceram de mim para usar as armadilhas com os elementos do próprio lugar para tentar virar o jogo. Para os caras lá fora, ela manda o seu recado com a intenção de funcionar inclusive como isca. E lá vai a turba enfurecida atrás deles. Não que ela tenha se certificado do plano todo antes de implementá-lo, mas hey, é a vida. Das vezes falha, né? E eles vão ter que improvisar. Mas não é que do nada eles encontram um monte de dinheiro, bens a Deus. E com os caras fuzilando a parada toda lá fora, o problema mesmo é carregar isso aí. Olha o Soren tendo que escolher: dinheiro ou cumprir o combinado. Difícil. A ideia é ela ir por baixo, abrir a válvula e ele atirar no cano de gás quando tiver seguro no cofre. Então ele vai garantindo tempo pra ela, limpando o que dá no caminho e manda bem pra caramba, o cara é fera. Ela chega lá em cima, mas não totalmente livre de perrengue, só que felizmente não tá sozinha, então vai fiota, abre a bagaça e anda. O Vinsher já se ligou e como ele é cabra safado, o plano provavelmente não vai funcionar, será? É legal ver o Soren recarregando, porque às vezes dá a impressão de que a arma dele tem munição infinita. Essa sequência é de ação intensa, não chega a ter o mesmo sabor da batalha contra os Covenant, mas a proposta aqui é outra. Assim a série não fica parada, os personagens têm o que fazer e a produção economiza um troco. O Vinsher acerta o Soren no peito e ela encontra a arma logo de quem? Do Master Chief. Olha aí que beleza! Ele tomou um tiro no pé e agora quem precisa de ajuda é ele. E depois de uma bela frase de efeito, ela dispara contra a base do gás e a parada toda vai pro beleléu. Eles se enfiam no cofre e, pra minha surpresa, o fogo envolve o Vinsher. Os fogos de artifício são vistos de longe, lá pelas bruxinhas. Quan, o lugar tá meio diferente e a mudança traz até uma chuvinha bem-vinda, que é de lavar a alma. Antes de ir, Soren e Quan dão a sua dívida como paga. Dessa vez ele não vai voltar com as mãos vazias pra casa e ela, agora, tem um senso de propósito. Foi um episódio que seguiu por um caminho diferente do que poderia estar na expectativa de muitos da audiência, mas eu acho que se é pra ter esses personagens na temporada, é bom que a história deles chegue em algum lugar e não se chegue em lugar nenhum sem que se desenvolva o roteiro. Então, eu fiquei satisfeito. Da semana passada, eu fiquei com os comentários do Marcelo Neuri Hag, que escreveu algumas considerações. Se não tivessem falado na série, eu nem repararia que a Halsey e a Miranda são mãe e filha. Eita, relação praticamente nula, né? Pois é, Marcelo, é uma daquelas situações em que o sangue de longe não é o que fala mais alto. Não sei bem como é a posição dos Spartans, talvez principalmente o Master Chief. Eles aparentemente são modificados geneticamente e então deveriam ser tratados mais como ferramentas, algo como o Kurt Russell em O Soldado do Futuro. Te lembra? A impressão que me passa é que ele tem liberdade demais. Pode ir para todo lado, acessar todos os sistemas. Eu comentei
isso dos Spartans se parecerem com o que é mostrado no Soldado do Futuro no primeiro vídeo, porque sim, tem bastante disso. Mas pelo que dá pra ver aqui, eles são parte da tropa e tratados como participantes da hierarquia, muito mais do que os soldados do filme do Russell. E pelo que eu ouvi dos comentários sobre os jogos, o Master Chief conhece tudo que é equipamento, nave e instalação da UNSC, até mais que muitos dos seus engenheiros. Essa guerra tá meio mal explicada, o desenvolvimento dela está sendo travada nesse momento, tem vários frontes de batalhas na galáxia, e isso a série ainda tá devendo. Eu creio que isso tá sendo mantido vago de propósito, nem os personagens que vivenciam essa vida no dia a dia têm todas as informações, que ou ninguém tem, ou é compartimentalizada. Deve fazer parte do desenrolar do mistério que essa explicação vá chegando aos poucos na audiência. E, pelo que eu pesquisei, a guerra não começa sendo travada contra os Covenant, mas contra os insurgentes das colônias. Eles meio que trombam com os Covenant no caminho, mas isso é algo que eu ainda não tenho certeza. Mais uma vez, se tiver algum manjador de Halo aí na audiência, se quiser se juntar ao papo, será bem-vindo ou bem-vinda. Os Spartans são tão monitorados? Será que ninguém mais, além da Halsey, notou que os dois deles removeram o implante supressor de emoções, vulgo Birubiru? Não tem nenhum monitoramento nesse tipo? Se sim, eles não deveriam ser reimplantados na marra? Olha aí os meus trejeitos de fala fazendo escola. O Master Chief teve permissão, entre aspas, para remover o Birubiru, porque a Halsey achava que isso podia ser a chave para eles terem acesso a novas pistas. A Kai, fofinha do meu coração, só estava no lugar errado na hora errada e seguiu o exemplo do chefinho. Ou pode ter sido o lugar certo na hora certa, veremos. Uma curiosidade, acho a atriz que interpreta a Kai, Kate Kennedy, tem um biótipo, os trejeitos, etc., muito parecidos com a atriz que interpretou a Brienne em Game of Thrones, Gwendolyn Christie. Notou? Sim, notei, cavalona a mulher. Elas têm muito em comum, sem dúvida. Os Spartans, além do tratamento genético, passam por alterações físicas por meio de cirurgias e sabe-se lá mais o que. São muito maiores, mais fortes, mais rápidos e cabulosos que um humano normal. Então sim, ela perto de outras pessoas será enorme. E eu já falei que eu curto ela. Marcelo, muito obrigado pela participação e por compartilhar os seus pensamentos com a galera. Quem quiser fazer o mesmo, é só usar o Responda, . Então é isso, por motivos de correria e de saúde na família, com a Mamis Dodói, esse vídeo deu uma atrasada. Mas tá aí e eu realmente espero que vocês gostem. Fiquem com a tela final, um forte abraço galera, Evolve e até mais!